de Jesus Cristo. Olá, estamos iniciando mais uma transmissão da nossa TV Nova Luz. E nós agradecemos a você pela sua companhia e a Deus pela oportunidade que estamos tendo da divulgação do Espiritismo pela internet, pelas ondas da rádio e pela TV. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem muitas vezes as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Essa é mais uma orientação da nossa querida Joana de Ângeles, nos ajudando nas nossas relações interpessoais. É um tipo de inteligência, a inteligência interpessoal, emocional, que nós podemos desenvolver com as aptidões, o desejo também de ajudarmos o nosso próximo. Todos nós somos iguais, criados simples e ignorantes por Deus. Em umas encarnações, nós temos trabalhos educativos mais simples, em outras, nós temos trabalhos ligados à intelectualidade. E sempre a moralidade, o amor em todas as situações. Eu convido você agora para um momento de espiritualidade. Somos tantas mentes e corações nesta hora. Vamos orar, falar com Deus, a consciência cósmica, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, que nos criastes num ato de amor. Neste momento, nós desejamos mergulhar em teu seio de luz. Ajuda-nos, Senhor, da criação. Ativa as nossas percepções da tua presença em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas emoções, para que possamos pautar as nossas escolhas dentro das tuas leis naturais, das leis divinas de amor e paz. Ajuda, Senhor, os nossos amores, onde quer que eles se encontrem, estejam encarnados ou desencarnados, que eles recebam neste momento as nossas vibrações de saudade, de amor, de amizade. Ilumina, Senhor, igualmente aqueles que se julgam nossos inimigos, aqueles com os quais tenhamos dificuldades de convivência, para que tenhamos as escolhas corretas nas nossas relações. E envolve toda a família humana, que o teu reino de amor habite cada mente e cada coração. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita e nós vamos conversar com Lúcia Moisés. Ela é pedagoga, escritora e expositora espírita. E nós hoje vamos falar sobre os desafios da família no século XXI. Seja bem-vinda, Lúcia, ao nosso programa. Muito obrigada, me sinto realmente muito bem-vinda aqui, muito prazer. É um carinho, viu? Uma alegria tê-la aqui conosco. A família mudou. E muitos são os fenômenos que evidenciam essa transformação. Famílias monoparentais, famílias com duas mães ou dois pais, casamentos tardios, pais e mães ausentes do lar durante o dia na busca da sustentação material. O
perfil da família no século XXI traz indícios de que vivemos hoje uma sociedade mais livre e menos preconceituosa. Entretanto, as questões morais continuam em segundo plano, comprometendo o futuro de crianças e jovens que necessitam da base segura do núcleo familiar. Como é a família do século XXI? Estaria ela ficando menos importante para o indivíduo? Qual a função da família para o Espiritismo? Qual a importância da sua família para você? Bem, são muitas as questões em torno da família. Nós mesmos que estamos no nosso dia a dia, às vezes nos surpreendemos com um desenho familiar totalmente diferente daquele que nós estamos habituados. Como é que é essa família do século XXI, hein? Realmente é uma família muito diferente, não é? É. Nós que estamos já um pouquinho mais avançados em anos, que vivemos um outro modelo de família, às vezes nos assustamos. E só para trazer uma estatística, que hoje no Brasil, aquele modelo clássico de família, que por exemplo foi a minha família de origem, em que o meu pai e a minha mãe se casaram, viveram 57 anos juntos, o casamento só... Com a partida dele, ela ficou viúva, não se casou de novo. Então, os 7 filhos são os filhos daquele casamento. Esse modelo hoje no Brasil já não é mais maioria. Olha só. 49,5%. Não é mais maioria. Então, qual é a maioria? São todos os outros modelos, aqueles que você se referiu. E aí a gente poderia acrescentar família monoparental, a família que só com o pai ou só com a mãe, aquela família que vem de uma linhagem feminina, por exemplo, que é muito comum, a avó, a mãe e os netos. A mãe saindo, porque às vezes uma gravidez precoce, uma menina que teve filho cedo. Então a mãe, ela deixa as crianças com a avó é que está ali presente. São as famílias que a gente chama de família mosaico, famílias reconstruídas, né? Dos casamentos que a gente brinca dizendo são os meus, os seus e os nossos, que é muito comum também hoje. E do ponto de vista moral, eu diria o seguinte, nós não fazemos julgamento. É muito comum as pessoas dizerem, era melhor, era pior. Gente, nós também somos muito diferentes, essa família nuclear também era muito diferente, por exemplo, das famílias no tempo de Jesus, que era todo mundo ligado à propriedade, à terra, todo mundo precisava trabalhar para sustentar, se vivia pouco, então era necessário que os jovens e os homens da casa trabalhassem para sustentar muitas vezes a viúva, a cunhada, a mãe que ficou sozinha, enfim. A terra era que unia todo mundo. E ali conviviam 2, 3 gerações na mesma casa. E não se tinha essa ideia de família nuclear que temos. Então, sempre que as pessoas dizem, mudou muito, eu digo, sempre mudou. Tem períodos maiores em que as pessoas ficam juntos num determinado modelo, mas a mudança é natural. Então, a gente não tem que ficar com julgamento de valor, né? E, por outro lado, a gente está vivendo um momento em que os espíritos estão nos assinalando estamos vivendo um momento de transição. Então, é esse o modelo desse momento. O momento de transição é com esse modelo. E trazendo muitos desafios. Com certeza. Agora, qual é a função da família para o Espiritismo? Bom, nós sabemos, a doutrina é muito clara em relação a isso. No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar, por exemplo, na questão 208, com toda a clareza, né? O papel dos pais é de levar o progresso espiritual aos espíritos que vêm por intermédio dele. Então, isso não tem dúvida. Você pode admitir, ou pode até pensar, que é possível, a gente usa essa expressão que é um pouco pesada, terceirizar, né, a infância, terceirizar a educação das crianças, repassando para o outro. Mas na doutrina espírita está muito claro que os responsáveis pela evolução do espírito foram aqueles espíritos que as trouxeram à vida.
Olha, isso é muito interessante, porque nós vemos hoje em dia que as crianças ficam muitas horas na escola e alguns pais acreditam que a função educacional é da escola e não é deles, passando toda a responsabilidade para professores que eles não conhecem, que estão ali apenas para trabalhar a questão profissional, para formarem profissionais. E não fazem muitas vezes as análises das questões morais, das orientações do dia a dia, de como lidar com as emoções. Isso faz parte de uma função do pai, da mãe, daquele que é responsável pela criança. Mas muitas vezes os próprios pais hoje não têm referências, não sabem como lidar com as suas situações e ficam empurrando, né, a criança para aqueles que podem, e que eles acham que podem ficar com a criança. Como é que se resolve isso, hein, Lúcia? Existe esse fenômeno, né? Um nome, inclusive, hoje já existe até nome para isso, chama-se presentismo. As pessoas estão... Porque nós somos caldo dessa cultura que hoje é pautada no dinheiro e no consumo. Então, há um mito da necessidade que todo mundo sente de ser jovem. Com isso, nós estamos empurrando cada vez mais a velhice para trás. Ninguém quer ser velho, ninguém quer se assumir como essa geração que é responsável pela geração anterior. Esse é um fenômeno mundial, esse é um fenômeno que está sendo estudado em larga escala pelos sociólogos hoje, dessa geração jovem, que não quer ficar velha, e que é o adulto de hoje, e que, por sua vez, você vai encontrar uma infância cada vez mais recuada, mais recuada, mais recuada. Você chegar hoje na universidade e perguntar para os seus universitários, vocês se consideram adultos? E você vai ficar pasmo com a resposta. A turma que está até 25 anos, 24 anos, que ainda não saiu da universidade, vai dizer que não, que eles ainda são o quê? Uma adolescência tardia. É aquele que não sai de casa, é aquele que mesmo formado, com 30 anos de idade, ele ainda está em casa. Ele assume aí um papel que é muito confortável, que é de jovem, muitas vezes até trabalhando, mas não compartilha com as coisas da casa, porque a casa tem uma dinâmica própria. Ele diz, não, isso aí é responsabilidade do meu pai, da minha mãe, é aquele que não arruma o seu próprio quarto, que não cuida de si, que não contribui. Então, nós estamos vivendo assim, desafios muito sérios, porque é essa infância que está se prolongando e, por outro lado, é o pai e a mãe que também querem cada vez ser mais jovens. Então, há sociólogos, por exemplo, eu cito muito o Denis Robert Dufour. O Dufour tem um livro chamado A Arte de Reduzir as Cabeças. Muito interessante. Eu vou repetir o nome. Denis Robert Dufour, é um sociólogo francês, e o livro se chama A Arte de Reduzir as Cabeças, que ele fala numa coisa chamada vazio geracional. Nunca visto antes. Porque até agora, sempre a geração de cima era responsável pela educação da geração de baixo. Mas essa geração é fruto desse caldo que hoje é hegemônico e que a gente sabe que diz o quê? O importante é aproveitar a vida, viver aqui agora, o presente. Eu preciso aproveitar ao máximo desta minha juventude. Eu quero espichar essa juventude ao máximo. O seu filho também, ele quer espichar essa adolescência ao máximo, porque tem prazer. É uma coisa prazerosa, é uma coisa boa. E isso bate de frente com os pressupostos espíritas. Porque ninguém vem aqui para ter prazer, para aproveitar a vida ao máximo. Então é o hedonismo contra aquela ideia de que a gente tem sim compromissos reencarnatórios. A gente nasce, renasce, com raríssimas exceções, porque a gente tem compromissos reencarnatórios. E faz o quê? Com essa filosofia de que é prazer, eu quero aproveitar ao máximo. Então, quando você diz assim, a mãe coloca a criança na escola porque ela quer trabalhar, ela quer estudar, é natural. A mulher foi para o mercado de trabalho, essa foi a grande transformação. Né? A gente sabe que a grande mudança na família vem com a Revolução Industrial, e a gente pensa que inclusive é uma coisa recente. Não é, mas no Brasil os efeitos se fazem a partir do meados do século passado, século XX, e você pergunta, ela vai para o mercado de trabalho, o mercado exige, e ela quer ganhar cada vez mais. A intenção do pai e da mãe é a melhor possível, eu não gosto nem de criticar, e não vai aqui uma crítica, é muito mais um alerta.
Você pergunta, para que é que você trabalha tanto? Por que é que você precisa fazer tanta pós-graduação? Por que é que seu marido tem que fazer tanta hora extra? Por que que todo mundo tem que ficar tão afastado do lar? E a resposta é, para dar o melhor para os meus filhos. E o que é o melhor para os seus filhos? É a presença do pai e da mãe. Não é verdade? Olha, nós já estamos com perguntas aqui, olha. O pessoal, meu ponto, o pessoal está falando, né? Olga Maria de Magé. Olga, um beijo no seu coração. Ela diz assim, tive uma família infeliz. Sofri muito quando criança pela separação dos meus pais. Estou casada há 31 anos e, graças a Deus, tenho hoje uma família feliz. Sou espírita e superei a tristeza da minha infância. É um depoimento. Querida, muito obrigada pelo seu depoimento. É difícil, né? Quando os pais são separados, sempre causa uma dificuldade inicial, né? Não necessariamente, porque você pode reconstruir de uma forma tão equilibrada isso, né? Porque senão cria um sentimento de culpa muito grande também, que é difícil de trabalhar. Aliás, sentimento de culpa fica muito presente nessa mãe ausente, nesse pai ausente, porque acha o seguinte, bom, eu estou tanto, e hoje com o trânsito também, que a gente tem que acrescentar esse fator, né? Nas grandes cidades, o deslocamento é muito difícil. Então, o que acontece? Você volta para casa, depois de ter deixado a sua criança numa creche, ou seus filhos numa escola, depois um grande tempo, às vezes em casa sozinho com a empregada e com a babá eletrônica, que é a televisão e hoje o computador. Então, o que você vai ter? Sentimento de culpa. E o sentimento de culpa não é uma coisa boa, porque na hora de educar, e de educar é saber dizer sim, saber dizer não. Colocar limites. Não é? Precisa disso, porque o mundo exige isso. Então, o que vai acontecer? Você vai deixar passar o momento de educar a sua criança, de educar o seu jovem, porque você tem sentimento de culpa e diz, já deixei tantas horas, já levei tantas horas fora de casa, como é que eu ainda vou brigar? Então, passa a mão na cabeça. E é o que a gente mais vê hoje. Então, quem trabalha em educação sabe disso. Como professor hoje, começa a perceber, ser vítima do reflexo dessa posição da família. Então, até vira piada de internet, todo mundo já deve ter recebido isso, que antigamente, quando vinha com boletim vermelho, a criança era chamada a atenção, e hoje, quando vem com boletim vermelho, vai a criança e o pai chamar a atenção da professora, né? Porque, ou então da diretora, ameaçar a escola. É incrível. Né? Porque está tudo errado. Olha só, nós já temos também a participação de Marcele. Obrigada, Marcele. A Marcele é de São Gonçalo. Ela diz assim, estou passando por uma situação com meu marido. Ele tem trabalhado muito e não tem mais tanto tempo para a família. Às vezes sinto que vou perdê-lo. Como lidar com isso? Obrigada. Um beijo, querida, no seu coração. Pois é, Marcele. Marcele, Oi, São Marcele. Gonçalo. É o seguinte, querida, realmente é o que nós estamos falando. O trabalhar demais, é preciso que um dia pare e pense. Porque o que é que eu estou fazendo? Se você é espírita, você sabe que nós renascemos para progredir. Santo Agostinho tem uma frase que diz, espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, ou seja, de todos nós. Compreendei que quando se gera um corpo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir. Então, o que é esse progresso? É você comprar essa roupa de grife que precisa tanto, é trocar o carro, é comprar uma casa melhor, ou é você ajudar a evolução desse espírito? Eu às vezes costumo falar, e não é bom falar isso, porque ninguém gosta de ouvir, mas pode acontecer. E se esse espírito tiver no seu projeto reencarnatório, viver 14 anos, viver 10 anos, o que é que ele está levando? O que é que ele está retornando? Com que bagagem? Ele veio para suas mãos. O que é que ele está levando? O que é que você conseguiu colocar nesse espírito em termos de evolução espiritual? Não foi com certeza o tênis da marca famosa, não foi toda essa aparelhagem que hoje é uma demanda enorme, é o smartphone, agora acabou de sair o PlayStation 4, não é isso? Que daqui a pouco as pessoas já estão querendo também. Não é nada disso. Realmente são os valores morais. O que você fez por esse espírito? Como é que você conciliou
toda a demanda que ele tem de se refazer, transformar seus sentimentos, porque a gente traz toda uma bagagem de sentimentos negativos, a gente ainda tem muito orgulho, a gente ainda tem muita inveja, a gente traz às vezes ódio dentro da gente. A criança pequena manifesta isso. O que você está fazendo por ela? É muito importante isso. E é importante nós conversarmos, no caso da Marcele, conversar com o esposo, mas sem cobrança. Então, falar sobre a importância dele no lar, de como ele faz falta, de como as crianças necessitam dele. Às vezes também tem interferências espirituais aí, ora à noite, faz uma leitura do Evangelho, pede ao anjo de guarda, porque a gente pensa assim muitas vezes, por que eu vou falar com Deus e com os espíritos amigos se eles já sabem a nossa problemática? Acontece que nós precisamos abrir canais energéticos daqui para lá, abrindo um campo para que a espiritualidade possa atuar. Pede aos espíritos nobres e que eles coloquem as intuições na sua boca e sempre falando, puxa, como nós sentimos falta de você, como você é importante, porque se a gente chega com o outro já fazendo cobrança, acaba saindo briga e um distanciamento, acaba o efeito sendo exatamente o oposto. Né? É muito diálogo, né? Eu acho o que diálogo é a base para tudo. Você falou exatamente aquilo que a gente recomenda, é que se busque conciliar, mas de uma forma harmoniosa, para não perder exatamente isso. Porque você tem que manter a sintonia do seu lar. Né? A cobrança é muito ruim. Como sentimento de culpa, a cobrança também é muito ruim. Orar com as crianças, né? À noite, fazer uma prece com todos. Isso daí acaba criando uma psicosfera mais agradável dentro do lar. E aí nós vamos atraindo os nossos amores para a nossa casa. Bem, mas toda essa dificuldade que muitas vezes nós temos de dar atenção para o jovem, de acompanhar a criança, acaba gerando possivelmente uma fuga para as drogas ou um problema de violência. Isso pode ser a razão desses problemas todos que a gente está passando? A gente sabe que, claro, a questão dos valores, né? Você sabe que um lar bem estruturado, dificilmente você vai encontrar essas fugas. Inclusive, eu sempre cito uma pesquisa, já não é tão recente, deve ter já aí uns 8 anos, de um sociólogo da UERJ, chamado Dario de Souza. Em resumo, o Dario fez uma pesquisa em Acari, com jovens que foram para o crime, foram ser aviãozinhos, foram trabalhar entre aspas, né, no narcotráfico, e eles ganhavam muito mais, muitas vezes, do que seus próprios pais, e entrevistou também, no mesmo lugar, na mesma comunidade, ali em Acari, outros jovens que não foram. E analisando o perfil, os perfis eram idênticos. Tem um lugar de muita violência, lares desestruturados, muita pobreza, dificuldades. E perguntando então para esses jovens, vocês nunca foram convidados? Fomos sim, fomos convidados. E por que vocês nunca foram? Porque eu não queria envergonhar o meu pai, eu não queria envergonhar a minha mãe, eu não queria envergonhar a minha avó. Olha, então, a referência moral. Não podia dar esse desgosto para minha mãe. Às vezes nem pai tem. Mas eu não podia dar esse desgosto para minha avó. Não podia dar esse desgosto para meu irmão mais velho que me cria. Para minha irmã que me cria. Então, veja, a referência moral. Então, dizer que é um apelo tão forte que você não possa colocar freio, não. Exatamente. Toda a formação espírita vai te dar sentido de vida. Porque eu acho que o grande problema, isso não é só somos nós, os espíritas, que falamos, mas de modo geral, as pessoas que têm religião colocam isso. A questão maior é você, desde muito cedo, dizer para a criança qual é o sentido da vida. Porque se você não diz, ela acha que a vida... eu ouvi outro dia um entrevistador no rádio, um programa matinal, eu vinha de rádio, eu vinha no carro ouvindo, e era a Semana da Criança, ele entrevistando então um menino, e ele dizia o seguinte, ele pegou um menino com um perfil muito diferente, ele tinha um irmão de 32 anos, ele tinha 8, e perguntando para o garoto, mas por que você gosta tanto do seu irmão? Ele disse, eu adoro meu irmão. E estava esperando uma resposta positiva. Digo, deve ser um modelo para ele, né? Por quê? Porque ele viaja muito. E toda vez que ele viaja, ele me traz
todos os presentes que eu peço para ele. Ele viaja muito para o exterior, e ele traz tudo que eu peço. Eu falei, é esse o sentido da vida que esse garoto está entendendo, que a coisa mais importante que ele encontra no irmão é o presente que o irmão traz. Que dor que isso me dá, porque ele não entendeu nada, né? A família não está entendendo. Mas nós estamos vivendo esses dias em que as coisas materiais são as coisas mais importantes. Muito importante toda essa reflexão que a Lúcia está trazendo para nós. Mas nós vamos dar uma pausa, vamos para o nosso intervalo. E no próximo bloco, você continua participando do nosso programa. Fique agora com o musical Caminhar, de Neuza Peluso, do Rio de Janeiro. E nós voltamos já já. Se sofres, companheiro, no passado em cativeiro, aprende a servir, sorrir e amar, pra ser feliz. Caminha nessa estrada de novos horizontes, nessa eternidade. Vida, verdade, luz, alma, companheiro, Jesus estará contigo. Caminha até a luz. O tempo não tem fim. Se sofres, companheiro, no passado em cativeiro, aprende a servir, sorrir e amar, pra ser feliz. Caminha nessa estrada de novos horizontes, nessa eternidade. Vida, verdade, luz, alma, companheiro, então Jesus estará contigo. Caminha até a luz. O tempo não tem fim. Alma, companheiro, então
Jesus estará contigo. Caminha até a luz. O tempo não tem fim. O Clube de Arte lança mais um DVD da coleção Web TV Nova Luz. Este é o segundo volume da coleção e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Gerson Monteiro sobre o tema Perda de Pessoas Amadas. E na sequência, Yasmin entrevista Berenice Lima sobre psicografia. E ainda, a participação musical de Henrique Neri do Rio de Janeiro e César Tucci de São Paulo. Vale a pena conferir essa bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita, a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e eu quero convidar você para fazer parte dessa família Clube de Arte que já se estende pelo Brasil todo e pelo mundo. Nós estamos em 15 países. Olha que maravilha, gente. E associando-se ao clube, você recebe todo mês aí na sua casa, sem acréscimo de nada, um livro ou um CD ou um DVD, sempre com temáticas que possam ajudar você na construção do equilíbrio, da paz emocional, da paz espiritual, da paz da mente e também músicas capazes de atuarem no ambiente em que você se encontra, gente. E não só isso, você recebe também a revista Cultura Espírita, nesse trabalho de elevação do psiquismo, da espiritualidade. Você pode conhecer mais sobre os nossos produtos que são elaborados exatamente com essa finalidade de dar insumos para a construção do belo e do bem na sua vida. É só então entrar no nosso site clubedearte.org.br ou então ligue para a 0 Operadora 21 3017 9800. Gente, o Clube de Arte está há 15 anos divulgando a cultura e a arte espírita, com a missão de levar a paz, o consolo e as energias do bem e do belo até você e seus amores. São mais de 5 milhões. Gente, olha, quando nós fizemos os cálculos e percebemos isso, nós ficamos assim tão agradecidos a Deus. São 5 milhões de produtos distribuídos no Brasil inteiro e mais 15 países de todo o mundo.
Inclusive, eu quero registrar aí a mensagem dos nossos amigos Rubens e Maria Nel, do Grupo Espírita Fuente de Paz, de Montevidéu, no Uruguai. Eles estão distribuindo os nossos produtos, os livros, as mensagens. E olha, a mensagem desses companheiros diz assim, e eu estou muito emocionada, porque isso é um marco para todos nós, levar a doutrina espírita aos companheiros de língua espanhola, que têm os livros, já estão se organizando maravilhosamente bem, mas que ainda não têm esses produtos, né? DVDs, CDs. Então, olha só, eles dizem o seguinte: prezados irmãos na fé espírita da TV Nova Luz, estamos lhes escrevendo do Grupo Espírita Fuente de Paz de Montevidéu, no Uruguai, para enviar um abraço fraternal a todos e agradecer por todos os conhecimentos compartilhados por vocês, a equipe de Fuente de Paz. Meus irmãos queridos, que vocês recebam daí as nossas vibrações de carinho, o nosso amor. Estamos juntos neste trabalho de divulgação da doutrina espírita em todas as mentes e corações do mundo. Nós temos também nós queríamos falar da irmã da nossa companheira, né, Lúcia, que está nos acompanhando lá dos Estados Unidos agora. Dá um recado para ela, Lúcia. Pois é. Oi, Heloísa, você e o seu pessoal aí do seu Grupo Espírita. Heloísa é do Grupo Espírita ligado ao Conselho Espírita Internacional. Ela é da área ali de Washington, mas o Grupo Espírita é a Sociedade Espírita Allan Kardec. Um beijo para você, um beijo para a Soninha, que é a diretora, um beijo para os amigos aí dos Estados Unidos. Eu sei que você está nos vendo. Um abraço, querida. Olha, é uma alegria, né? Nós estarmos aí no mundo todo, né? Coisa que só a internet mesmo nos possibilitaria. E Allan Kardec, ele já falava isso no Obras Póstumas, da necessidade de nós colocarmos na macrodivulgação o conteúdo doutrinário que leva o consolo, os esclarecimentos da vida para todas as mentes e corações. Nós estamos aí com a participação também da Cláudia Pinho, de Campinho, no Rio de Janeiro. A Cláudia diz assim, olha, um beijo no seu coração, viu, Cláudia? Ela diz que nos tempos atuais, como a mãe deve agir diante de tanta tecnologia e como deve conduzir a situação com os filhos? Excelente pergunta. Maravilhosa mesmo. Eu tenho falado muito sobre essa questão da tecnologia. Não há dúvida de que tecnologia é o progresso. Não sei se todo mundo lembra, mas quase todo mundo já, os espíritas, né? Nós já lemos o Memórias de um Suicida. E relendo ultimamente Memórias do Suicida, eu fiquei muito surpresa, porque é uma leitura muito antiga minha, e toda vez que eu li, eu já li mais de uma vez, eu dizia assim, esses aparelhos, essas coisas, são coisas do mundo moderno, mas coisas que tem lá, o mundo moderno de lá. Um dia a Terra vai ter, e a última vez que eu reli, eu fiquei muito assustada, porque é uma descrição, o livro se passa em 1906, a data, há uma folhinha, o personagem olha a folhinha, então a data do livro, não da psicografia, é de 26 a psicografia. Então ele diz assim, fomos recebidos no Hospital Maria de Nazaré de uma forma muito diferente, porque fomos entrevistados, tivemos que contar várias coisas da nossa vida, mas havia um aparelho que colocava num disco a nossa imagem, a nossa voz. E depois, esse mesmo disco era recolocado num aparelho magnético e eles recuperavam tudo aquilo numa tela. E quando eles viam essa tela, dependendo da utilidade do momento, ou a tela era restrita, ou então o assistente passava a mão na tela e aquela imagem que era pequena crescia e ele ficava do tamanho natural. E que as pessoas se sentiam como se estivesse ali presente. 1906. Ele está falando em CD, em DVD, está falando em 3D, também, em hologramas. Né? Eu disse, olha, então, isso das crianças que chegam sabendo tudo de internet, sabendo tudo de tecnologia, não tem mistério nenhum. Simplesmente somos espíritos e como espíritos já vimos isso lá. Então, se em 1906 eles estavam até num lugar que nem era dos melhores e já tem essa tecnologia, é porque aqui, quando ele chega, ele encontra. Agora, você achar que porque o espírito
conhece isso, ele é mais adiantado, aí já vai uma distância muito grande. Pode ser, pode não ser, porque o nosso adiantamento é adiantamento moral, não é adiantamento só intelectual. Do ponto de vista intelectual, não tem dúvida. Agora, eu digo o seguinte, o que você não pode, mãe, é ficar subserviente e se sentir menor do que seu filho pelo fato dele saber manipular essas coisas. Então, existe assim, uma glamourização, e a própria criança percebe isso, porque você chega com o celular, não sabe, meu filho, ajeita para mim. Você quer fazer uma programação na televisão, não sabe, meu filho, programa para mim. E aí, na hora que você vai educar, ele diz, mas quem é você? Bota a mãozinha na cadeira, você não sabe nada, quer mandar em mim? Cuidado, isso não pode, porque você não sabe uma coisa que é um detalhe. Agora, o que você sabe e o seu papel você não pode esquecer. Você vem com a missão de conduzir esse espírito. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre o que são os anjos guardiães. E os espíritos mentores explicam para Kardec. Eles são como pais, com a missão de orientar, conduzir, levar para o caminho do bem, consolar nas dificuldades. Ou seja, os pais têm essa missão. Não é porque tem tecnologia que ele perdeu essa missão. Não é porque tem tecnologia que esse espírito não vem para evoluir. Então, a gente não pode perder o foco. Não pode perder a questão do sentido da vida. Então, eu digo o seguinte, se você puder aprender, aprenda, porque é bom para o seu espírito. Em algum momento você vai aprender, ou aqui, ou no plano espiritual. Então, é melhor que já saia daqui aprendendo. Mas você tem todo o direito de não querer. Se isso te incomoda, se você se sente ansiosa com isso, ansioso com isso, não quer, vamos respeitar. É natural. Agora, não perca o foco. Você é a figura que em psicologia nós chamamos de significante. Você é o outro significante para essa criança, para esse jovem. E aí, deixe com muita clareza para ele o seguinte, eu só não sei isso, mas sei tantas outras coisas que eu posso te ajudar, que isso daí não vai me incomodar em nada, o fato de eu não saber. Então, lida com muita naturalidade com isso, com a questão da tecnologia. Se você puder acompanhar, acompanhe. Se não, não endeuse muito, não, porque isso é natural. Ele sabe porque ele já aprendeu em outro lugar. Mas ele vem, não é por conta disso. Ele precisa, nesse momento, é do progresso espiritual, é do progresso moral. E nisso você vai fazer diferença. Que coisa linda. Um abraço para você. Gente, nós estamos com a participação de uma pessoa muito querida da nossa equipe, que é a Darleia de Santo Aleixo. Então, Darleia, olha só, recebe um grande beijo aí no seu coração. E muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim, boa tarde, Yasmin e Lúcia. O que vocês acham sobre o comportamento dos jovens de hoje? Na minha opinião, falta em casa atenção. Parabéns pelo programa. Obrigada, querida. Eu não gosto muito de generalizar, sabe, Darleia? Eu sei que Darleia é um ouvinte assíduo da Rádio Rio de Janeiro. Ela é uma querida. Acho que é difícil generalizar, Darleia, porque eu também conheço jovens maravilhosos. Eu sou evangelizadora, eu trabalho com a equipe de jovens, trabalho com jovens na equipe de evangelização, tenho corrido o Brasil todo, trabalhando com evangelização, e tenho ficado muito feliz de encontrar jovens muito engajados. A gente vai a Comércio, a gente fica encantada de ver. Então, acho que generalizar é complicado. Agora, o que a gente percebe é, como eu falei lá no início, existe uma sociedade hoje que é consumista, que é tocada pelo dinheiro, que é hedonista no sentido de que só vive pelo prazer e que contagia pais e filhos. Então, é muito difícil, hoje, quem educa sabe disso, sair desse modelo. Então, por conta desse modelo, você está encontrando muitas diferenças na forma de conduzir a educação dos jovens, em relação aos parâmetros mais antigos. E aí, realmente, é todo um trabalho que vem da infância, você não vai trabalhar o jovem se você não trabalhou lá atrás na infância, né? Então, você precisa educar a criança desde cedo nos valores espíritas. Nós que somos espíritas, nós que temos a luz do Evangelho, nós não podemos descartar a possibilidade de orientar e, sobretudo, exemplificar. Então, se você, por exemplo, age no bem o tempo todo, se você é honesto o tempo todo, se você não sonega absolutamente nada, se você está no trânsito de uma forma civilizada, se você vive de uma forma caridosa,
A sua criança está vendo isso e ele vai fazer. Agora, sobretudo, você falou lá no início a questão dos limites, né? Também isso, educar no sentido de mostrar isso pode, isso não pode, isso está certo, isso não está, e tem consequências. Eu acho que a gente está deixando muito de mostrar as consequências. E existe algo que a gente não pode deixar de falar, que é na questão do amadurecimento neurológico. Hoje os estudos de neurociências estão mostrando com a maior clareza que uma das áreas que amadurecem mais tardiamente no cérebro é exatamente a nossa área do córtex pré-frontal, em que, entre outras funções, tem a função do controle da impulsividade, tem o controle da relação entre causa e efeito, entre perceber causas e consequências. Então, e isso sempre aconteceu. Nós temos textos de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já falando da impulsividade dos jovens que não assumem, ou seja, isso faz parte da nossa constituição biológica, mas é nosso papel emprestar o cérebro para o jovem enquanto o juízo não chega. Então a gente precisa disso, né? Emprestar, ó. Aqui é o meu papel. E é o papel dele também reclamar. Mas então a gente precisa ter insistência e ter muita clareza do que ele veio fazer aqui, do que eu estou fazendo na vida dele. Se eu tenho essa clareza, então fica mais fácil. Contestar faz parte do jovem. Agora, é muito bom que a gente, desde criança, comece a colocar tarefas, eu me lembro, por exemplo, nós somos 7 na minha casa. E eu me lembro de, desde muito pequena, fazer minha cama. Eu me lembro, desde muito pequena, ter que ajudar a enxugar louça, pequenos serviços que nós todos tínhamos, tarefas dentro de casa, né? Os meninos tinham, tipo, varrer quintal, e isso daí, molhar planta, recolher roupa do varal. São pequenas tarefas que a família vai ensinando o quê? A você ser útil dentro de uma comunidade. O que a gente percebe muito hoje é que, e aí tem uma explicação até muito interessante, que se você olhar até a arquitetura da casa, as nossas casas, nós tínhamos a sala como centro o cômodo central da casa, né? O centro de convivência. A gente ia ao quarto, deixava alguma coisa, fazia alguma coisa no quarto e voltava para a sala, porque as coisas aconteciam na sala, na copa. Então você comia todo mundo junto, e aí a própria tecnologia que nos desestruturou, sabe por quê? Entre outras coisas. Por que a gente comia todo mundo na mesma hora? Porque a comida esfriava. Então era preciso comer junto, né? E hoje cada um pode esquentar o prato e comer na hora que quiser. Micro-ondas, né? Então, como a gente pode esquentar, tem lá o aparelho que esquenta, você pode comer depois. Cada um de nós tem hoje, como diz o Cortella, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, ele diz, é só toca. Então as crianças chegam, passam pela sala e vão se tocar. E porque a própria família, como a gente já está assinalando desde lá do início, né? A sociedade de consumo. Então você tem um aparelho de televisão em cada quarto, se você tem mais poder aquisitivo, você vai ter um computador, e aí as pessoas não se encontram mais. Encontrar para quê? Então eu tenho netos que falam uns com os outros, perguntando pelo computador, você está aí? Você está em casa? Você já saiu? Já acordou? Porque não bate na porta, dá 3 passos, bate na porta do irmão, né? Mas não, pergunta pelo computador. Então, eu acho que a gente precisa, né? É verdade, isso é um desafio, a gente né? precisa congregar todo mundo, um pouco mais, criar espaços de convivência. A pena é que esse espaço, muitas vezes, a única hora que sai é para ir para o shopping, né? É verdade. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Olha, o pessoal da produção está me avisando que temos uma participação muito especial hoje. É da Heloísa Moisés Greenwood, de Virgínia, dos Estados Unidos. Ela diz assim, estou muito feliz em poder assistir ao vivo esta entrevista. Falo em nome dos milhares de espíritas que estão fora do Brasil, desfrutando de programas como este. Queria agradecer o abraço que me foi enviado pela Lúcia e mando meu abraço, cheio de amor, em meu nome, em nome da Sônia Dói, presidente da Associação Espírita Allan Kardec de Maryland, nos Estados Unidos. Gente, eu estou muito emocionada quando nós recebemos e-mails dos companheiros do Japão, de Portugal, da Bélgica. Isso nos toca imensamente o coração, porque esta família espírita que está se cruzando
não só sou eu que estou chorando, não. A Lúcia também. É uma emoção muito grande, né, Lúcia? Vi a Heloísa assim falando, e a Heloísa é uma batalhadora lá nos Estados Unidos. Aliás, não é só nos Estados Unidos. Aí eu quero mandar um abraço também para a Regilda da Holanda, que com certeza também deve estar na escuta. Regilda está em Roterdã, é outra companheirona. Para Cláudia Verdini, Madrid, porque mesmo que não estejam vendo agora, nós temos certeza que são companheiras que irão assistir, são companheiras que fazem um trabalho inacreditável. É muito difícil ser espírita no exterior, muito difícil. Lutam com muitas dificuldades. Não sei se todos sabem, quando nós temos assim uma casa espírita, às vezes 2, 3 por bairro, eles lá, Heloísa sai de um estado para o outro. Heloísa mora na Virgínia e frequenta em Maryland. É distante. E ela vai 2, 3 vezes por semana. Eles não têm sequer sede própria. Eles alugam salas que às vezes têm outras utilidades com sintonias tão diferentes por hora. Então tem que arrumar tudo, desarrumar tudo. São salas pequenas e ali às vezes você não consegue ter uma evangelização. E a mesma coisa na Europa. A Cláudia Verdini faz um trabalho de coordenação ela tem, por exemplo, coordenação Europa de Educação Espírita. Estaremos lá, se Deus quiser, em abril, coordenando o trabalho na Europa. Então, para vocês terem uma ideia, um encontro internacional de educadores espíritas, o último, acontecido na Suíça, com 9 países diferentes, 48 pessoas. São tão luta, poucos. Né? Falta tanto. Mas é a bandeira, né? Mas eles são bandeirantes. Então foi muita emoção saber que a Heloísa está aí ouvindo. Um abraço, minha irmã. Então, um beijo no coração de todos, a vocês, queridas companheiras que nos acessaram do exterior, a todos que participaram desse programa, vibrando. Nós não estamos apenas tratando de um conteúdo espírita, mas de muito amor, de muita emoção, muito carinho, muita energia que vocês possam receber daí, esse carinho todo da espiritualidade aqui presente que nós estamos sentindo na pele. Obrigada, Lúcia Moisés, pela sua participação, viu, no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Um abraço a todos. E vocês, um grande beijo em seus corações, cuidem-se bem e sejam felizes. A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O Clube de Arte lança mais um DVD da coleção Web TV Nova Luz. Este é o segundo volume da coleção e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, a Gil Madeira entrevista Gerson Monteiro sobre o tema Perda de Pessoas Amadas. E na sequência, Yasmin entrevista Berenice Lima sobre psicografia. E ainda, a participação musical de Henrique Neri do Rio de Janeiro e César Tucci de São Paulo. Vale a pena conferir essa bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais.
Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.